Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre o Mongoose, ok? É o seu ODM para o Node de MongoDB. Eu estou aqui no site do mongoose.js.com. Você clica aqui em Read the Docs para acompanhar. Nós estamos na documentação do Mongoose. Primeiramente, se vocês quiserem ver alguma coisa sobre a introdução dele, vocês clicam aqui em Queries, e vocês vão ver uma pequena introdução sobre esse assunto, sobre o read no banco de dados do MongoDB, certo? Vocês clicam aqui em api.docs e vocês vão ter uma série de métodos do Mongoose. Isso aqui tudo é método, uma boa parte dele, certo? Clicar bem aqui em Finder para me achar logo, deixa eu ver. Para me achar logo, Find. O primeiro método que a gente vai aprender é o find. E bom, esse método ele é composto da seguinte forma: o nome do seu modelo, no nosso caso em específico, o nome do modelo é Kiren. Este modelo é que nós vamos utilizar para fazer o find. Aí vamos, ó, o nome do modelo, que no caso é Kiren.find. E bom, nós temos aqui 4 argumentos, como vocês podem ver. O primeiro é o condition. O condition, o que é esse condition? Esse condition é um JSON que vocês vão ter que colocar aqui dentro, dizendo o que vocês querem exatamente. Por exemplo, qual é a condição? Eu quero todos os documentos onde o nome seja sound, como eu já coloquei antes. Eu quero todos os nomes, eu quero todos os documentos onde o name seja uma marca de um carro, vamos supor, ou uma cor, laranja, onde não name, é onde name seja laranja, onde cor seja laranja, vamos dizer assim. É uma condição que sua coleção possa receber, certo? Fields. O que é fields? Fields são os campos que vocês querem que retornem específico. Nem sempre vocês querem que seja retornado para o seu Mongoose, para sua utilização, todos os campos que tem naquela coleção. Você quer apenas alguns. Então você coloca dentro de fields esses alguns. Options. Esse options aqui é para quem já vier do MongoDB, já souber algumas coisas sobre o MongoDB. Você pode colocar opções. Por exemplo, eu quero apenas os que comecem da idade tal, de 20 anos até 30 anos, vamos dizer assim, se for um cadastro de pessoas. Vocês vão colocar dentro de options. Nós vamos ver isso bem mais na frente. Callback. O callback é uma função que você vai ter que colocar, vamos supor assim, porque, como já foi dito antes e várias vezes, todo mundo já sabe, que o Node ele é assíncrono. Então, vocês sempre vão ter que colocar todos os comandos depois de recuperar esses dados dentro desse callback. Como assim? Beleza, vocês estão fazendo a leitura de um banco de dados, mas necessariamente não significa que vocês estejam escrevendo algo para aparecer para o seu usuário do seu sistema. Se vocês querem que algo apareça, ou algo seja construído, ou algo seja feito, que ele chame uma página web, ou qualquer coisa parecida, então vocês vão ter que colocar dentro do callback. Tudo bem? Nós vamos para o nosso primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... esse aqui são vários exemplos de como vocês podem fazer isso. Eu vou já explicar uma boa parte para vocês. Mas vamos construir o nosso método find. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Karen, né? Karen, sei lá. Ponto find. Ponto e vírgula. Vocês perceberam que aqui nós temos até 4 argumentos diferentes. Agora a grande
pergunta é, você precisa desses 4 argumentos? Não, a gente não precisa de todos os 4 argumentos. Em algumas condições nós vamos precisar dos 4, em algumas condições nós vamos precisar do 3, em algumas condições nós vamos precisar de 2, e assim vai. Eu lembrei que eu não expliquei todos esses 4, né? Só expliquei alguns. Conditions eu não disse quais são os tipos de dados que você tem que colocar. Aqui é um JSON que vocês têm que colocar nas condições. Aqui é JSON também. Não, aqui é... Perdão, aqui é uma string. String eu sempre vou colocar com aspas simples. Uma string contendo os campos que vocês querem que seja retornado. Options é string também. E o callback é uma função, callback. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui vocês podem perceber com a totalidade. Aqui ele usa os 4. Primeiramente, ele usa a condição, que é esse aqui. Depois, ele diz o que ele quer que seja retornado. Agora vocês devem estar me perguntando assim, mas aí está um null e não o valor que ele quer que seja retornado. Acontece o seguinte, se você quer que todos os dados sejam retornados, então você escreve esse null. Tudo bem? Aqui é a condição, é um skip que ele usa. E aqui é a função callback. Na verdade, ele não faz nada nessa função callback. É só como um exemplo. Bom, aqui um exemplo ó, de onde ele não usa null. Aqui ele está usando, ele quer o name e o friends desse documento. Tudo bem? Então vamos lá. O nosso código kitten.find. Eu não vou escrever outra coisa a não ser que eu quero a minha função callback. Deixa eu ver aqui como é que está o terminal. Tudo bem. E dentro dessa função callback, como eu já falei para vocês, depois de eu fazer a leitura do banco de dados, é aqui dentro dessa função callback que eu vou dizer o que eu quero exatamente, o que eu quero fazer. Se eu quero chamar uma página web, o que eu quero mostrar nessa página web. Eu vou ensinar para vocês, eu vou passar para vocês como é que faz isso com o Express, mas por enquanto nós vamos ficar com algo mais simples, algo no terminal. Eu vou escrever console.log, certo? E eu vou dizer aqui dentro, eu tenho que passar duas coisas aqui para essa função, já ia me esquecendo. O que é? Eu tenho que passar um erro e esse docs aqui. Isso aqui não é um padrão, viu, gente? Isso aqui é só algo para vocês se espelharem. Vocês podem criar o nome que vocês desejarem. Mas, conveniência, é melhor utilizarmos o que de costume já se utiliza, né? Pelo menos o erro, ERR. Esse outro aqui já é melhor para vocês definirem o que vai ser no caso de vocês em específico. Certo? Eu vou escrever bem aqui, ó. If, se não... Se não acontecer nenhum erro diferente de ERR, aí é que você vai chamar o console.log, ok? O que nós vamos passar dentro do console.log? Nós vamos passar o docs. Perdão, só vou passar o docs mesmo. Vamos ver o que acontece. Vou abrir aqui a área de trabalho, que estou deixando meu código dentro da área de trabalho. Fica mais rápido. Comando não encontrado. Bora ver o que tem de errado, talvez. Esse é bem que eu esqueci, viu, gente? Eu esqueci a letra E e deixei um I. Perdão. Vamos rodar de novo para ver. Bora ver o que foi que eu vi de errado de novo. Sempre tem que dar um erro. O que foi que deu de errado dessa vez, hein, gente? Deixa eu escrever sem esse if mesmo, talvez ele deve estar perturbando o meu código. É alguma coisa que eu não soube construir direitinho. Tá. Esqueci aqui, Node. Perdão.
Agora foi que eu vim perceber o meu erro. Eu digitei tão rápido que esqueci a palavra-chave Node. Não era um erro no que o Node estava me apontando, era o próprio terminal, era o próprio sistema que estava me dando esse erro. Bom, aqui ele conseguiu retornar para a gente corretamente, a gente fez o código certo. E aqui vocês podem perceber que ele me trouxe um vetor. Confusão, né? Eu vou já explicar por que ele me trouxe um vetor. Vamos lá. Ele me trouxe um vetor porque é o seguinte, o que o find faz? Ele retorna todos os documentos. Então, se eu estou deixando aqui sem uma condição, ele está me retornando todos os documentos que existem dentro da minha coleção, no meu banco de dados. Como ele está me retornando todos os documentos, ele me retorna em formato de um array, de um vetor. Certo? E é por isso que ele está me devolvendo um vetor. Bom, mas digamos que eu não queira um vetor. Ou então digamos que eu não queira retornar todos. O que eu devo fazer para não retornar todos? Bom, você vai ter que colocar a condição. Lembra que eu falei sobre a condição? Justamente, vocês vão ter que colocar aqui a sua condição para que você retorne todos os documentos onde aquela condição tal seja verdadeira, seja satisfeita. Certo? Mas digamos aqui que tudo bem, eu sei que ele me retorna todos os documentos, ou todos os documentos com aquela condição, se eu colocar uma condição. Mas eu queria mostrar apenas um deles nesse find. Melhor dizendo, um deles não, um em específico. Vamos dizer que eu queria retornar o primeiro documento. Ele me retornou o primeiro documento. Porque no vetor, assim como no C, na linguagem C, ou Python, ou qualquer outra, o vetor, o primeiro índice de um vetor é 0. Foi o que nós fizemos. Mas além disso, eu quero mostrar apenas o nome, porque ele está me mostrando um monte de coisa ali. Peraí, perdão. Name. Ele me mostrou apenas o nome do primeiro documento que ele encontrou. Se eu quiser o outro aqui, se eu quiser o ID, então, ele apareceu, o ID. Agora você deve estar se perguntando, o que é esse ID? Para quem já vem do MongoDB, já vai saber a resposta, mas para quem não vem eu vou explicar. Esse Object ID aqui que ele cria é o mesmo que o ID, melhor dizendo, que a chave primária de uma tabela no banco de dados relacional. Mesma coisa, mesma ideia. É uma chave que caracteriza o documento como sendo único. Ou seja, esse valor aqui nunca poderá se repetir. Aqui ele cria, você percebeu algo interessante, você não criou esse ID. Bom, o MongoDB ele cria para você. Ele não precisa, lá no banco de dados relacional, você pode fazer com que o próprio banco de dados crie para você, que é um auto-incremente, se eu não estou enganado. Aqui ele cria para você sem você precisar colocar código para isso. Lá você precisa criar, acho que uma trig, eu não lembro como é o nome. Esse aqui, ou seja, o ID, e é sempre assim, underline ID, é o próprio MongoDB que cria para você. Tem como você alterar isso, mas é extremamente não aconselhável, a não ser que você tenha seu próprio código que faça isso, sua framework, sua biblioteca que incremente e por aí vai. Esse V0 aqui trata mais sobre quando o servidor já estiver mesmo sendo usado um servidor web e tudo mais, assim, servidor entre aspas, um servidor distante, não um servidor local, onde você vai ter vários usuários utilizando seus dados em servidores distantes e tudo mais. Isso aqui é um controle de versão. Isso aqui não cabe a gente estudar isso agora.
A gente vai estudar mais os seus campos normais que você mesmo cria e um pouquinho do ID. Acho que só um pouco mesmo, não vamos aprofundar muito não. Então, nós temos essas 3 definições. Ok, conseguimos definir tudo. Agora, nós vamos colocar uma condição aqui, tudo bem? Só para me lembrar, eu vou copiar isso aqui para não ter o risco de eu escrever errado, certo? Então, como eu já falei antes, nós vamos criar uma condição, tudo bem? Eu vou criar a condição, seguinte, vou dizer name, dos pontos, aí eu vou colocar entre aspas. Bom, o que essa condição está dizendo? Eu quero todos os documentos onde o campo name tenha o valor, o silence, tenha como valor o silence, tudo bem? E nessa condição eu não preciso dizer aqui, ó, esse 0 aqui, ele vai me retornar. Por exemplo, eu preciso sim, mas não vem ao caso. Perdão, precisa de uma vírgula aqui. Bom, ele me retornou o meu documento com a condição que eu escolhi, certo? Agora outra coisa, ele retorna aqui ó, o ID, o name e o underline, underline V. Mas eu quero apenas o name. Como é que eu faço isso? A segunda aqui ó, é com os fields, com os campos, as chaves, certo? E vai ser uma string, ou seja, entre aspas. Eu vou colocar aqui dentro, ó, name. Ctrl C para sair do servidor. Então, ele sempre me retorna com name e com ID. O ID ele sempre vai me retornar aqui para uma questão mesmo prática. Ele sempre retorna com ID, viu gente? Mas tem como vocês escolherem não ficar com ID. Só que eu não estou lembrado agora qual é a opçãozinha que faz isso. Bom, nós então colocamos o name. Eu queria, além do name, se eu tivesse idade, eu queria mostrar o name e a idade. Como é que eu faço isso? Vocês escrevem o nome dos campos aqui, ó, sem vírgula, sem ponto e vírgula, sem nada. Apenas os nomes separados por um espaço dentro dessas aspas. Depois da condição e antes do function. Do seu callback, antes do seu callback. Ou então, se você não tiver... Vamos fazer um teste. Aqui. Sem a condição. Vamos ver se funciona. Bom, sem a condição também funciona. Então ele vai saber reconhecer por essas... porque ele sabe que é uma string, não um objeto JSON, tudo bem? Beleza, eu acho que nós já exploramos todo esse find. Agora nós vamos ir para outro. Nós vamos ir para outro que vai ser qual? Vai ser find one. Bom, esse find one vai ficar para a próxima videoaula. Obrigado pela atenção. Lembre-se de se inscrever no nosso canal.